Olá a todos, sou o professor André Minoli e essa é a terceira aula do curso de Introdução à Impressão 3D. Bom, até agora nós falamos um pouco sobre os conceitos básicos das impressoras 3D e os principais tipos de impressoras 3D. Também falamos das principais características das impressoras 3D que utilizam a tecnologia por fusão, modelagem por depósito de fusão, e também apresentamos alguns modelos de impressoras e o que diferencia, as características que diferenciam os preços dessas impressoras. Agora a gente vai falar da parte realmente da impressão. Vamos falar do modelo 3D até a sua impressão na prática. Então, primeiramente, agora vamos falar sobre modelos 3D, os softwares de modelagem e repositórios. Bom, o modelo 3D ou modelagem tridimensional é o processo, da gente representar matematicamente uma superfície tridimensional de um objeto. Então, nada mais é do que a gente criar um arquivo que represente matematicamente um objeto de 3 dimensões. Então, para a gente fazer a impressão em 3 dimensões, a gente precisa ter esse objeto modelado em formato 3D. O objetivo do curso não é ensinar a fazer essa modelagem 3D, a gente só vai dar uma introdução para a gente entender todo o processo da impressão 3D. Existem diversos softwares que podem ser utilizados para modelagem 3D, alguns mais complexos, outros mais simples. A gente tem muitos softwares da Autodesk, por exemplo, como o AutoCAD, que fazem esse tipo de modelagem. E também temos alguns softwares básicos, até o software do Paint do Windows 3D, ele faz a modelagem de arquivos 3D. Então a gente vai dar uma breve introdução aos modelos 3D, mas não é o objetivo do curso. Bom, antes da gente falar de modelagem 3D, a gente vai ver que tem vários tipos de formato de arquivo 3D. Assim como existem formatos do documento do Word, que é o .doc, existem os formatos de 3D, que são alguns aqui os principais. O STL, os arquivos de ponto extensão STL, ele é um dos principais arquivos 3D, ele faz tempo que foi criado, foi lá criado em 1987. Então ele é utilizado tanto para impressão 3D e para o CAD. Também temos o OBJ, que é um arquivo bem comum para impressão 3D, FBX e FPP. Existem outros arquivos e outras extensões. Aqui a ideia é a gente só mostrar alguns arquivos para vocês saberem que existem diferentes arquivos de diferentes formatos, diferentes extensões que vocês podem utilizar de arquivos 3D. Bom, uma vez que vocês conhecerem esse processo, a criação do arquivo 3D é isso. Vocês precisam de um software. Aqui eu estou usando o Paint 3D, por exemplo, só para mostrar que é muito simples, você criar no Paint um arquivo 3D. Mas a gente vai ver que se vocês forem editar esse vídeo, é bem complexo. Aí se vocês forem salvar, vai depender aí o Paint 3D, por exemplo, ele suporta o arquivo FBX. Então vai depender muito do tipo de software que você está usando para ver o formato que ele vai suportar salvar. Lógico que o Paint não é uma ferramenta adequada para a gente falar de arquivos 3D, existem ferramentas bem mais específicas, Mas aí vocês vão precisar provavelmente de um curso específico, porque é um pouco complexo vocês fazerem a modelagem de arquivos 3D. Também a gente encontra vários repositórios de arquivos 3D. Por exemplo, o ThinkGiveverse.com é um repositório que vocês vão encontrar diversos arquivos lá no formato 3D. Aqui a página desse repositório que vocês podem acessar diversos arquivos criados, As pessoas criam esses arquivos e compartilham, você pode dar download desses arquivos. Vamos pegar aqui o Baby Yoda. Vocês estão vendo aí que eles têm várias cores, foram impressos, vai depender do filamento que você utilizar, ele vai ser impresso.
e aí o tamanho dele, para comparação aí com o tamanho perto de uma moeda. Se a gente clicar ali, ó, vai ter Sync Files, né, que são os dois tipos. Você tem o ponto .obj e o ponto .stl. Então vamos dar download aí desse arquivo. Uma vez dado download, né, vocês podem abrir num arquivo de edição. Por exemplo, aqui eu abri no FreeCAD e vocês podem editar, se vocês souberem editar esse tipo de arquivo aí, ele é um arquivo que vocês vão poder editar. Bom, uma vez que você tenha criado o arquivo 3D, a gente vai poder imprimir. Bom, eu não vou imprimir porque ele é bem grande, vai utilizar bastante filamento, vai demorar tempo. Vamos fazer aqui algo mais didático. E para ser mais didático, a gente vai criar um arquivo do zero, né? Então, eu vou criar um objeto 3D para a gente imprimir. Estou usando um software bem simples, o Rap 3D, que vem junto com a FlashForge. Tem softwares muito melhores para fazer isso do que esse software, né? Esse software ele permite você usar alguns elementos pré-prontos, né, que já vem junto com ele aí na aba da direita. Você também pode baixar alguns da nuvem, né? Mas eu vou fazer um software do zero. Então eu coloquei um fundo para ajudar a guiar, fazer o desenho e depois eu posso ir modelando esses pontos para melhorar a definição. Vocês podem adicionar ou tirar pontos, né, de acordo com o que vocês querem criar. Assim que vocês acharem que está ok, o formato 2D eu vou transformar em 3D usando ali aquele objeto. Depois que a gente então criou em 3D, eu vou salvar ele como objeto 3D, aqui no caso como ponto .stl. Bom, então esse é um software, é um exemplo bem simples. Aqui eu fiz o tipo de uma caneca sem alça. É realmente só para a gente mostrar um exemplo prático aí. Bom, então até agora a gente viu todos esses passos até o 4 e acabamos de criar um modelo 3D. Então, como que eu imprimo um modelo 3D? Que você tenha baixado na internet ou criado um novo, né? Ou editado. Bom, então agora a gente precisa fazer o quê? A impressão desse objeto 3D que vocês criaram ou baixaram. Para isso, a gente vai precisar de um software para impressão. Como eu falei já anteriormente, as impressoras mais caras, na verdade, né, essas melhores, elas já vêm todas acopladas essa suíte aí, né? Tanto o software de impressão e tudo mais. Então vamos ver dois. Esse primeiro aqui é o Flash Print da FlashForge, vem junto com a Guider 2. Né? Então, nesse software a gente carrega algum modelo 3D, ele suporta vários formatos. Bom, nesses softwares a gente pode ter várias visões do objeto, né? A gente pode mover ele na plataforma. Se sair da plataforma, ele vai ocasionar um erro. Vocês podem rotacionar ele, né? E vocês podem também redimensionar o objeto, deixando ele maior ou menor. Além disso, a gente pode copiar um objeto, né, para poder imprimir mais de um objeto na mesma impressão. Bom, uma das grandes vantagens de uma impressora 3D que vem junto com o fornecedor é que ela já vai ter suporte para sua gama de impressora. Então, as características de impressão já vão estar todas pré-configuradas para a impressora que você quiser, como o tamanho da mesa, a altura da mesa e outras características importantes aí na impressão. Bom, quando você mandar imprimir, o que vai acontecer então? Que esse software vai fatiar, ou seja, ele vai calcular várias informações da impressão, como a temperatura da mesa, a temperatura do extrusor, o caminho, quantas camadas o software vai ter que fazer, né? E assim por diante. Eu vou falar um pouco dessas características quando a gente for fazer o software para impressão, né, que a gente vai imprimir essa caneca aí na Fiber 5. Tá? Bom, a gente aqui está usando o Ultimaker Cura, um outro software, ele é da impressora Ultimaker. Apesar de ser da Ultimaker, ela suporta vários outros impressoras de outros fornecedores. A Fiber 5 ela é equivalente à Ender 3 da Creative, então a gente já vai pré-configurar. Bom, a gente vai abrir lá o arquivo
STL no caso, mas você viu que suporta vários tipos de arquivo 3D. Pessoal, vou rotacionar ele para ficar com o bocal para cima e daí a gente vai mandar imprimir. O software é muito parecido, a gente pode ter as visões, tudo que eu mostrei no outro software, esse daqui a gente também pode fazer. Bom, as características da impressão, as principais são, primeiro, a qualidade, né, que vai indicar o tanto de filamento que você vai usar e a qualidade final. Bom, quando você imprime, a gente gera um arquivo G-Code, que vai ser suportado pela impressora. Esse arquivo vai ter todas as características, então, da impressão. E aí a gente pode configurar a impressão. Largura da extrusão, você tem que saber qual que é a largura do seu bico para configurar isso, né? E além disso, é muito importante, as principais características é a temperatura da extrusão e a temperatura da mesa. Quando você compra o filamento, geralmente no filamento vai vir essas características para você definir. E a última a característica mais importante é a qualidade, né? Uma qualidade baixa, normal, padrão, alta e assim por diante. Essa qualidade vai interferir no tempo de impressão, na quantidade de material que você vai utilizar e, logicamente, no acabamento final da peça que vocês vão imprimir. Bom, uma vez que a gente gerou o arquivo da impressão, é só conectar na impressora ou colocá-la via USB, né, um pendrive, por exemplo, e imprimir. No caso aqui, a gente usou um pendrive para transferir esse arquivo para... Bom, então aí a gente está acessando a impressora, é só você ir lá no menu da impressora e selecionar o arquivo que você deseja imprimir, né? Daí a mesa vai esquentar, o extrusor vai esquentar de acordo com as características da impressora, né, do arquivo que foi configurado para impressão, e vai começar a impressão na posição que foi definida na mesa, tudo mais. Então a gente fez uma caneca aí bem pequenininha só para fazer essa impressão, né? E ela vai construído camada por camada. Esse número de camadas também vai ser determinado pela qualidade que foi definida na impressão, né? Então a gente vai lá, tira da mesa e a peça está pronta e impressa, né? Então a gente criou aí uma peça 3D do zero. Bom, aqui só para a gente mostrar a diferença, aqui é o software da FlashForge, né? A gente vê um painel touch, a gente tem várias funcionalidades que podem ser acessadas. Por exemplo, a gente pode carregar e tirar o filamento, ele vai pré-aquecer ali a parte para tirar o filamento, a gente pode calibrar, é bem mais fácil de calibrar, ela tem ali uma ferramenta para calibrar, tem algumas características aí da linguagem, conexão Wi-Fi, status da impressora, vai mostrar quanto que está o extrusor, quanto que está a temperatura que está a plataforma. A gente também pode mandar imprimir, né? Vocês vão acessar o arquivo diretamente na memória dela, no caso aqui, né? A gente está acessando, pode acessar via um pendrive, uma cloud. Vocês também podem pré-aquecer tanto o extrusor quanto a plataforma. Isso pode ser muito útil para desgrudar algum objeto, né? Então, essa daí é a outra impressora com suas características. Bom, pessoal, só para finalizar, eu fiz aí uma simulação, né, da impressão do Yoda. Se a gente fizer na Fab 3, a gente vai ter uma estimativa de 6 horas e 47 minutos para fazer essa impressão desse objeto, né, usando 53 gramas de material. Bom, já se a gente fizer a impressão na Guider 2, a gente vai ter o número de camadas que ele vai mostrar aqui, né? E vai ter uma estimativa aqui de 3 horas e 42 minutos, usando 16 metros de filamento e em torno de 42 gramas. Lógico que eu usei o padrão nas duas, mas cada impressora, cada software tem suas qualidades, suas configurações, né? Então isso daí vai ser uma diferença que vai dar até pelo software deles. Bom, então é isso, o curso, né, a ideia era mostrar todo esse processo, desde o começo aí do arquivo até o final da impressão.